ventre virgem, mas a mente virgem também foi preparada ao longo dos anos para receber a palavra e ser uma instrumentalidade para que o Deus dos céus fosse visto, fosse conhecido na forma de um homem. E o Senhor tem nos revelado isto, não só na primeira, mas também na segunda vinda. Quando a palavra abriu para nos mostrar a manifestação do Deus vivo, Ele tomou o homem mortal para confundir o mundo e a sabedoria dos homens. Como disse Paulo, onde está o inquiridor desse século? Onde está o sábio? Onde está o entendido? O Senhor se fez tão pequeno, tão humilde, tão simples, que todos passaram batendo nele, tocando nele, sem saber quem era aquela pessoa. E isto tem se repetido no tempo do fim. Por isso nós nesta noite pedimos graça para entender o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está realizando neste dia, nesta hora, neste tempo final. Pai, nós pedimos perdão por nossos pecados e a ajuda do Senhor nesta noite, para compreendermos, para entendermos os mistérios que o Senhor tem revelado nesse tempo do fim. Estamos aguardando, Pai, esperando por uma hora que ninguém neste mundo está esperando. Só um povo muito especial, separado e escondido das luzes e dos refletores deste mundo, estão esperando por isto, porque o Senhor tem prometido isto desde o princípio, e nós temos a bem-aventurança de fazer parte deste grande momento, um momento único que não se repetirá. Isso será só para a semente eleita. Nós oramos nesta noite pedindo, Senhor, nos instrua, nos prepare para esta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Vou falar a respeito a mensagem, a semente, a palavra falada é a semente original. A segunda parte, são duas mensagens. Eu estive lendo, o profeta tomou toda esta mensagem, toda, para mostrar um assunto que a gente deve falar com bastante cuidado e mostrar. Ele fala da noiva de Jeová, ele fala da noiva de Jesus e a noiva de Cristo. Agora, quando ele está tratando deste assunto, ele disse que as três rejeitaram. Quando o Senhor foi conhecer esta mulher, ela já estava envolvida com outro homem, como Eva estava envolvida com a serpente.
a igreja hebreia, quando Jesus veio, estava envolvido com suas religiões, e a igreja pentecostal caiu em Niceia. E de Niceia, do ano 325, e partindo dali até o ano 606, o Senhor vem trabalhando para restaurar e buscar uma mulher virgem, intocada, para que Ele possa, então, manifestar através dela e que ela possa ter, então, este filho prometido para a hora final, como foi para Abraão. É um assunto que a gente vai, se Deus me der graça, vou falar desse assunto nesta semana. Vou abrir uma pequena parte aqui. Um pregador que foi um dos primeiros quase na mensagem. Ele pregou recentemente um assunto e enviaram para mim um pequeno texto que ele pregou, e ele colocou um tema na mensagem dele, no mínimo, uma pessoa presunçosa, advogando em causa própria, e no mínimo arrogante, e chamou a mensagem de uma mensagem polêmica. Ele disse que o Senhor Jesus é um pastor divorciado. Esse é o tema. Está aqui no meu celular, isso eu até vou guardar isso. Não vale muito a pena a gente expor muito isto, porque eles nunca entenderam casamento e divórcio. E casamento e divórcio só foi revelado e que o Senhor permitiu que o irmão Branham pregasse depois da abertura dos selos. E então esses textos eu vou aproveitar e vou ler esses textos. O profeta disse que Moisés foi interrogado sobre isto. E Deus permitiu que Moisés fizesse aquilo por causa da dureza do coração deles. Isso está em São Mateus 19. Quando o Senhor Jesus veio, ele foi interrogado sobre esse assunto. Paulo foi interrogado sobre este assunto. Este assunto é um mistério. Casamento e divórcio é um mistério que está dentro dos 7 selos. Dentro dos 7 selos. E por isso, quem não tem a revelação dos 7 selos nunca vai entender casamento e divórcio. E é por isso que está acontecendo das pessoas divorciadas procurar casar novamente. É por isso que está acontecendo isso. Eu vou dar uma escritura só nesta noite para continuar com este assunto aqui. Dentro desse assunto você pode ler Romanos capítulo 7. Tá? Não sabeis vós, irmãos,
pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. Esse é Romanos 7, versículos 1, 2 e 3. Aqui estamos tratando de um assunto de um casal que separou. Tá? Que separou. Paulo está tratando desse assunto. Agora vou mostrar um outro lado aqui para vocês. E esse assunto nós vamos abordar ele numa dimensão mais profunda. Isso é São Mateus 19. São Mateus 19. Acerca do divórcio. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e se curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus o juntou, não separe o homem. E disse-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Então, a igreja noiva que estará no arrebatamento, ela está voltando no princípio, no original. Essa é a questão. No princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Agora mudou o termo. Agora, lá em Romanos 7, nós vimos que era adultério, não é isso? Mas aqui é prostituição. São duas coisas distintas. Prostituição e casar com outra comete adultério. Ou que casar com a repudiada também comete adultério. Quem casar com a mulher divorciada comete adultério. É o que nós estamos vendo aqui, tá? Ele disse, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra comete adultério. Então, veja o termo, a expressão. O Senhor Jesus foi específico. Se você fez só o primário, o fundamental, você vai entender o que está dizendo aqui. Você não precisa ser doutor, não precisa ser um professor de gramática, não, tá? Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, em que circunstância? Qual é a circunstância que o homem repudiou a mulher? Não sendo por causa de prostituição. Não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, quer dizer,
Se a mulher prostituir, ele pode repudiar. Ele é um homem livre. Tá? Agora continua, né? Prostituição. E casar-se com outra comete adultério. Tá? Se não for por causa de prostituição, já for casado e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiado também comete adultério. O homem faz a mulher que casou com ele adulterar, e a mulher que casou com ele se torna adúltera. É uma corrente que vai e não para. Por quê? Agora leia Deuteronômio 22 e 13. O que é adultério? Para dar um exemplo, você pega um produto 100% puro, que sai do fabricante, qualquer produto, e você coloca uma outra substância naquele produto, o que você fez com o produto? Adulterou. Vou dar um exemplo. Eu tinha um tio, que por certo, nós vamos encontrar nunca mais, porque eu sei que não está no céu. O meu tio era produtor de leite. Isso eu via ele fazer a vida inteira. Digamos assim, né? Digamos que ele naquele dia tivesse 80 litros de leite para entregar para a fábrica que fazia queijo. Ele chegava, pegava 20 litros de água e completava 100 litros. 80 mais 20, entregava 100 litros na fábrica de leite. 20 era água. Era um leite adulterado, que já tinha uma outra coisa nele, já tinha um corpo estranho ali naquele leite, que era água. Outro qualquer produto. Qualquer homem que uma mulher tenha depois do seu casamento, esse corpo não se une a ela. É estranho. E Jesus não casou. A noiva hebreia que ele fala foi aquela que rejeitou Samuel e pediu Saul. A noiva de Jesus foi aquela, quando ele veio, eles estavam casados com denominações e repudiou. Ele não conheceu elas. A noiva de Cristo, a noiva que nasceu no Pentecostes e morreu em Niceia. Então Jesus nunca foi um homem casado. Quando ele chegou para casar, a mulher que ele ia casar já estava gestante de outro homem. Por isso que esse pregador, no mínimo, ele não tem mínima revelação do que ele disse. E para quem está me ouvindo nesta noite, isto é uma frase petulante. Jesus é um pastor divorciado. Isso é uma mentira. Isso é um engodo, é um erro. Jesus nunca casou, ele vai casar agora. Agora ele tem uma mulher virgem, que não foi tocada pelo sistema. Então com essa ele vai casar. Tá? Ele já deu a palavra para ela, como José tinha dado a palavra para Maria. Jesus já deu a palavra que você vai para casa com ele. Amém? E quando alguém fica noivo, é dar a palavra. Isso tem valor de casamento. Noivado equivale a casamento. Se um casal fica noivo e desfaz o noivado, eles estão na mesma posição de uma pessoa que casou. E isso é voltar ao princípio. Eu não quero responder por pecado de ninguém. Eu não quero levar o meu povo a ser um povo enganado. Fazer um bolo e pôr confeite em cima dele, né? Embora o bolo não preste, mas o confeite deixa ele bonito. Agora aqui, ó.
Deuteronômio 18, eu falei quanto? 22, 13. 22, 13 de Deuteronômio. Diz assim, ó: quando um homem tomar mulher, entrando a ela a aborrecer, ele imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. Levar para gente de caráter, pessoas de extrema responsabilidade, levar o lençol. O sinal da virgindade era o lençol. Da noite de núpcia, levar para os anciãos. Este homem diz que a minha filha não era mais virgem. E aqui está o lençol, tá? Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu. Eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. Estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o condenarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher em todos os dias, e não poderá despedir. Aí que você está vendo que se esse moço, se esse homem estivesse falando a verdade, e não tivesse nenhum sinal que aquela moça era virgem, ele era um homem livre. O que ela fez antes de casar? Prostituiu. Isso é prostituição. Agora, quando já são casados, aí é adultério. Aí muda completamente o caso. É assim que nós vamos abordar este assunto, tá? Durante, aqui no terceiro selo, o profeta fala muito sobre isto. Vamos lá. Sara. Deus nunca permitiu que uma semente entrasse no ventre de Sara que não fosse de Abraão. Quando Abimeleque, que logo que Abraão foi transformado, foi mudado, quando Abimeleque quis ter um caso com Sara, Deus disse: põe a mão nessa mulher e você é um homem morto. Deixa eu ler aqui o parágrafo 74 da mensagem de Deus, se identificando por suas características. Ali estava ele. E Abraão, agora esse patriarca, que se firmava na palavra, olhou para esse companheiro. E quando esse companheiro estava de costas para a tenda, ele perguntou: onde está a sua esposa Sara? Respondeu: ela está na tenda atrás de ti. Declarou: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara riu. E ele estava falando com Abraão. Contou-lhe
o que Sara havia falado na tenda atrás dele. Agora em Gênesis, você lerá isso, nós descobrimos que Abraão, depois que esse homem se identificou, onde está? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus estava falando o que Sara tinha pensado enquanto ele falava com Abraão. Esse texto, ele abre um leque muito grande para nós, pelo seguinte: primeiro, Sara teve os pensamentos discernidos por um homem de pés empoeirados e carregava pó na sua roupa da viagem. Esse homem era Jeová. Ele disse: olha, por esse tempo da vida, eu vou voltar. E Sara terá um filho como eu prometi. Tempo da vida significa 28 dias. E se você observar que depois que Hebreus 4 e 12 já estava se cumprindo nos dias de Abraão, a palavra em carne estava discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12 já estava lá. E outra coisa, não tem mais registro na Bíblia que Deus voltou visitar Abraão para falar para ele o mesmo assunto. Quando Sara engravidou, depois de 28 dias, que o seu corpo estava novo, transformado, e do seu marido Abraão, ele não voltou mais, porque a promessa estava cumprida. Amém? A promessa estava cumprida, ele não tinha motivo para voltar, porque ele já tinha falado com Abraão. Abraão já tinha comido com ele debaixo de um pé de carvalho. Significa, a palavra já estava aberta para Abraão, os mistérios já estavam abertos para Abraão, dizendo: eu vou resolver esse caso em 28 dias. Não vai passar de 28, vai ser 28, não vai ser 29. E nem 27, 28 dias. Em 28 dias, aquele casal era um casal jovem. Então não voltou lá mais. Simplesmente, em 28 dias, Sara concebeu do seu marido, sem que Jeová voltasse ali fisicamente em carne, pessoalmente. Agora ele voltou, enviando, trazendo o filho invisível. Jeová, ele veio abrir a palavra. Jeová veio revelar os mistérios. Em Apocalipse 10, verso 7, ele se manifestou para abrir os mistérios, revelar todos os segredos das Escrituras. A sua semente. Então ele estava procurando um ventre virgem, ventre espiritual, virgem, procurando uma mulher que não fosse tocada por nenhum sistema.
mas uma mulher virgem, que ele separou, que ele preparou, para nesta mulher colocar a sua semente, e esta semente é Cristo. Cristo. Eu espero que vocês me acompanhem, porque esse assunto é muito sobressalente. Quando Isaías falou aqui, o texto que nós lemos, Isaías 14:7, Deus tinha virgem todo o tempo. Todo o tempo que vieram outros profetas depois de Isaías, que foram 712 anos, diz o irmão Brana, ele tinha esta virgem. Mas essa virgem tinha que manifestar exatamente no tempo determinado por Deus. E era uma moça tão preparada que quando Gabriel chegou para ela e anunciou que ela conceberia o Messias, ela não teve uma palavra que expressasse qualquer dúvida. Ela disse: esta moça de Isaías, o profeta, o meu profeta, sou eu. Estão entendendo? Essa moça sou eu. Olha, isto passou por cima da cabeça de quantas virgens? Isso passou por quantas famílias? Mas da onde Maria era? Maria, José, era da casa de Davi. E vinha da linhagem de Davi. Então ela diz: José vem da casa de Davi, eu venho da casa de Davi. E a palavra diz que de Davi Deus levantaria o Cristo manifestado em carne. Então aquela moça era a moça que Deus tinha para receber a semente, receber a palavra. Ela tinha uma mente virgem para receber a palavra. Não era detonada por doutrina farisaica. Ela não tinha uma mente adulterada. Ela não tinha outro homem na mente. Ela não tinha a religião dos fariseus, dos saduceus, dos publicanos, dos herodianos ou qualquer sistema. A mente dela era pura, porque ela olhava para a palavra, olhava para a promessa. Ela nunca pensou que aquilo viria para ela, mas era ela a moça eleita. Você nunca esperou. Eu espero que vocês possam ler entre linhas agora. Você jamais esperou isto. Que Deus enviaria Malaquias 4. Que Deus enviaria o Cristo no tempo do fim. E que o Senhor viria, abriria a sua palavra, e você teria uma mente pura, não detonada com sistema religioso, não detonada com doutrina farisaica da hora, e tinha uma alma pura, um ventre puro, para ele colocar a semente. Ele pôs a sua semente em uma moça virgem. Essa é a esposa dele. Agora o Messias está casando, porque ele encontrou a esposa do tempo do fim. Ela tinha que ser predestinada. Tinha que ser predestinada. A razão de pessoas ter loucura na cabeça, tem uma mente detonada, tem uma mente adulterada. Sabe, desculpa a expressão, vai ser um pouco forte. O camarada está tendo um ato amoroso com a mulher dele, mas pensando na outra. Isso é adultério. Aquele que vai na casa de um, mas tem outra ali. Assim a mente, estamos traduzindo para o espiritual. Eu tenho Cristo na cabeça, mas olha, eu gosto muito da Assembleia.
Eu gosto muito da metodista. Eu amo Cristo, mas não saio da metodista. Eu amo o meu marido, mas não vou deixar aquele outro lá, não. Isso é adultério. Isso é chamado adultério espiritual. E o Senhor não tem aonde pôr a sua palavra, porque aquela mente está poluída. Que o Deus dos céus guarde a nossa mente, porque está assim de espíritos, de demônios. Pedro diz que Satanás, que o diabo, o meu, o nosso adversário, está bramando ao derredor. E se ele tiver uma chance, você está perdido na mão dele. Mas sabemos que ele não tem chance nenhuma. Então veja, não vai, gente, escute, não vai acontecer mais nada. Absolutamente nada. Abraão nunca mais viu Jeová em carne. Abraão nunca mais comeu com ele. Abraão nunca mais viu Jeová revelar os segredos do coração de Sara. Nunca mais. Era hora para aquele ministério, era a visita do Senhor, era a visita de Deus em carne na terra. E isso só se repetiu com a vinda do Messias na sua primeira vinda. Isso só se repetiu com a vinda do Messias em sua segunda vinda. Isso é para estribuchar o diabo. Não vem com essa história, meu amigo, que Jesus é um pastor divorciado, que ele não é. Ele está casando agora. Ele não casou nos dias de Samuel, não casou nos dias da sua primeira vinda. E em Niceia, quando ele ia dar para aquela mulher a plenitude, aquela mulher, ela rejeitou ele e entrou no sistema romano. E Deus começou a restaurar essa palavra em 1517, através de Martinho Lutero. E os luteranos não foram em frente, se denominaram, casaram também com o mundo, casaram com uma denominação luterana. Os metodistas também não foram em frente, casaram com a denominação metodistas. Os pentecostais foram os piores, fizeram dezenas de denominações através do Pentecostes. Metodista é metodista, luterano é luterano, os pentecostais bagunçaram tudo. Os pentecostais, olha, arrumaram dezenas de homens, dezenas de sistemas. E o Senhor disse, não encontrei uma mulher. Eu posso mostrar para vocês o que Salomão disse. Que ele não tinha encontrado uma mulher entre 1000, mas ele encontrou um homem. Esse homem quem é? Cristo. Agora, todo homem tem uma mulher nele. Adão tinha uma mulher nele. Cristo tinha uma mulher nele. Quando você casou, tinha uma mulher em você. E vocês se completaram quando se casaram. Amém? Agora a mulher de Cristo foi encontrada agora, no tempo do fim. Ele enviou o profeta, o mensageiro, disse, vou andar com esse homem, vou falar pela boca dele, ele vai me representar em toda a plenitude na terra, ele vai abrir os mistérios, e vai ser a hora que ela vai estar preparada para receber. Maria estava preparada para receber a mensagem do anjo, e a igreja eleita está preparada para receber a mensagem do anjo desta hora. Cristo, o ventre virgem. Amém? Deixa eu ler um texto para vocês aqui.
Eu vou dar uma lidinha aqui no que o profeta disse. Ele disse, a palavra falada da semente original. Ele disse o seguinte, olha, a Igreja Católica diz que Jesus lhe deu poder. Ele deu poder à igreja. Isto é correto. Nós cremos nisto. Todas as suas filhas são prostitutas. Todas suas filhas denominacionais são prostitutas. Irmão Brana, isto é muito forte. Agora, esta não é minha palavra. Esta é a sua palavra. Isto é exato. Não são as minhas, são as suas. Você diz, como são elas? Como elas se tornaram prostitutas? Ora, elas são pessoas boas. Eu não digo nada a respeito disto. Eu não estou dizendo que elas são. Não estou dizendo que os católicos não são boas pessoas, tão bons quanto qualquer um. Eles são seres humanos como nós somos, mas quando se refere à velha igreja, ela está errada. Os protestantes, os metodistas, tão bons quanto os batistas e os pentecostais, qualquer um, todos são os mesmos. Mas a coisa é, como pode então ela ser uma prostituta? Por quê? Dê a ela o teste da palavra, e assim você vai ver em quem ela está crendo. Esta afirmação é tão séria, é tão grave, que eu estou falando aqui, eu não preciso provar nada para ninguém. Se você está duvidando, meu celular está ali, eu te mostro. Tá? Não preciso provar nada para ninguém, não. Ou vocês creem em mim, ou vocês me chutam logo, acabou. E quem não crê em mim, é melhor desistir logo. É tão grave, porque se Jesus é um pastor divorciado, com quem que ele casou? É só você ter uma ideia limpa, você vai ver. Se Jesus é um homem divorciado, deu carta de divórcio para uma mulher, a mulher casar com ele, o que ela é? Veja que afirmação séria. Está por aí, zoando na internet isso. Veja que afirmação séria. Se ele deu carta de divórcio, ele foi um homem casado, não foi? Agora, quem casar com ele, o que é? Que mulher que é essa? Meu amigo, eu queria que você estivesse me escutando. Eu não tenho só o terceiro ser essa mensagem, eu tenho um monte assim, para mostrar isto. Para você ver a seriedade de um ministério que não viu a abertura da palavra. A seriedade. Para onde está levando o povo? Agora, deixa eu adiantar essa parte aqui. Todas as suas filhas são prostitutas. Do mesmo modo que a mãe delas. Cometendo fornicações espirituais contra a palavra. Foi assim que a Igreja Católica se tornou uma meretriz. É assim que suas filhas se tornam.
prostitutas. A mesma coisa, fornicação espiritual contra a palavra. Ela e suas filhas têm um ventre de prostituição. Somente a morte pode vir através delas. Deus não pode trazer vida através da morte. Tudo que nasce morto não está vivo. Como disse Jó, pode você trazer uma coisa pura de uma coisa impura? Hein? Pode trazer uma coisa pura de uma coisa impura? Bem, como ela pode dar à luz, sendo que ela mesma está morta? Como pode ela ser uma virgem, sendo que ela é uma prostituta? Veja, aí está a contradição dessas pessoas. Agora, veja aqui, ó. Eva recebeu a palavra semente errada. Ouça atentamente. Nós vamos levar isto até o fim, se o Senhor permitir. Ela recebeu a palavra errada. E o que a fez fazer foi a mentira de Satanás. Disse que ela seria sábia. Ora, ela podia pertencer a uma grande igreja. Ela seria a mais bem ensinada da cidade. Ora, ela seria como o restante das pessoas, claro. Isso foi exatamente o que a noiva de Jeová fez. Foi o que a noiva de Jeová fez. Creu. Isso é correto. Isso é exatamente o que Satanás teria tentado dizer quando a palavra veio a Maria, mas ela o enxotou. Satanás tentou dizer o contrário para Maria, mas ela o enxotou, diz o profeta. Aquela pequena garota da face corada não prestou nenhuma atenção àquilo diretamente para a Judéia. Você sabe o que vou ter um bebê? Antes dela sentir qualquer coisa, antes dela sentir um desconforto da gravidez, antes dela sentir qualquer movimento, ela disse: eu vou ter uma criança. Mas quem que é o pai dela? Jeová! Aquilo que Israel rejeitou nos dias de Samuel, o que as igrejas estão rejeitando hoje, eu aceitei. Gabriel não foi para os fariseus, para os saduceus. Gabriel não foi para o sacerdote Anás nem Caifás. Gabriel foi visitar uma mulher, uma moça virgem na Palestina. Ele foi no endereço certo, foi no lugar certo, na pessoa certa. Será que Deus veio também no lugar certo, na pessoa certa, para pôr a semente dele? Será que ele acertou o endereço? Eu acredito que essa porta que ele bateu aqui não é porta errada, não. Não é uma porta errada, não. E ele disse, aquilo era tudo. Ela não teve que entrar na fila de oração pela segunda vez. Ela creu com todo o coração. Vou continuar rapidamente agora. O ventre de Maria. O ventre de Maria. A mente física. Era um ventre virgem. Por quê? Ela cria na palavra de Deus. Não importava o quanto as pessoas criticavam. Quantas coisas as pessoas diziam. Aquilo não tinha nada a ver com isto. Não importava.
ela cria na palavra de Deus. Eu gostaria de levar isto até o fim. Está você compreendendo isso? Vejam, primeiro foi sua mente. Antes mesmo de acontecer literalmente em seu ventre, o ato tinha que acontecer aqui primeiro, para deixar o Espírito entrar, para fazer o resto da obra. Antes que o verdadeiro nascimento espiritual pudesse acontecer, a palavra tem que se encontrar em sua mente, crer nela. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não passará pelo julgamento, mas outra vez, ou através do período da tribulação, mas tem passado da morte para a vida. Primeiramente é aqui. Maria ouviu pelos ouvidos. Maria recebeu na sua mente, e essa mente era pura. Não era uma mente doentia. O diabo não teve acesso à mente de Maria, para dizer, esse anjo aí é um fanfarrão, hein? Corra dele, esse camarada que está aqui te dar um golpe, hein? Está tentando tirar você da igreja onde você está. Ele está tentando fazer com que as pessoas fiquem contra você. Mas a mente dela era pura. Quer dizer, que as igrejas dos dias, tanto fanatismo religioso quando Jesus veio, aquilo não atingiu Maria. Tanto fanatismo dentro da mensagem, não atingiu a minha mente, e nem a sua. Porque nós estamos na hora de tanto fanatismo, de tanta loucura. E não atingiu, que a sua mente é pura. Primeiro você recebe aqui, depois ele desce aqui. Aqui que ele desce, e abre a palavra aqui. E a porta abre, o ventre abre, recebe a semente e fecha. Nunca mais entra outra semente ali. Que coisa! Agora observe, ventre virgem, sua mente virgem, para crer na palavra de Deus. Você diz, agora veja aqui, diz, irmão Brana, isso não pode ter sido desta maneira, é impossível. João Wesley teria visto isto, fulano de tal teria visto isto, claro. O diabo pode ter dito a mesma coisa a Maria. João Wesley foi um grande homem. Martinho Lutero, um grande homem. E o diabo podia ter dito para Maria, escuta você, por que não foi na casa de Caifás, o seu sacerdote, seu sumo sacerdote? Por que não é a filha dele? Por que isso não foi para João Wesley? Por que esta mensagem não foi para os pentecostais? Por que essa mensagem teria que vir neste tempo? Você acha que Deus veio no tempo errado? Ele foi no tempo errado para visitar Maria? Ele foi no tempo errado para levar a mensagem de justificação para Martinho Lutero e de santificação para Wesley? Ele foi no tempo errado, na Rua Azusa, em 1906? Ele nunca chega nem adiantado, nem atrasado, porque ele sabe que a semente está preparada para aquele dia, para aquela hora. Se o sol viesse antes,
não traria resultado, porque a semente está preparada para receber o sol. Se o sol vier depois, ele mata a planta que já está na florescência. Então ele enviou o sol no dia certo, na hora certa. Ele enviou a chuva no tempo certo. Ele enviou o sol no tempo certo. E ele puxou essa semente da terra. Ele te levantou do pó da terra. Essa semente foi tomando forma. E chegou um tempo que ele disse: esse moço, essa moça agora estão preparados para receber a minha palavra. Não foi quando eu quis, foi quando ele me preparou para enviar esta palavra. Agora ele não vai enviar isto onde não tem semente. Eu gosto muito de cantar. Eu gosto muito de ver a igreja envolvendo o Espírito na adoração. Isso é uma parte muito boa. Mas isso não vindica. Isso não quer dizer que aquela pessoa é eleita. O que diz que ela é eleita quando a semente recebe a palavra. Se fosse assim, os pentecostais estavam tudo no céu. Porque falaram em língua como jogar ervilha num couro seco. Tinha visões e profecia uma em cima da outra. O diabo entrou no meio deles, acabou com eles. O diabo não pode entrar nisto. O diabo não pode entrar nisto. O diabo não pode trabalhar mais na sua mente. A sua mente já está batizada. O diabo não pode entrar mais no seu coração. Já tem alguém morando aí. Já tem um morador nesta casa. Não precisa de um segundo. Tem um morador aí. Ele entrou nesta casa. Se esta casa não tem morador, então nós corremos um sério risco. E quando o Senhor entra numa casa, Ele entra para não sair mais. É a sua morada efetiva. É a sua morada definitiva. Venha tempestade, venha lutas, venham problemas, venha peste, venha desgraça, acabe com tudo, mas a casa de Raabe não pode cair. Amém. Uma casa eleita não é sacudida pelos ventos do mundo, pelas tempestades do mundo, por religiões, por doutrinas, por falsos ensinamentos. Uma casa levantada por Deus é a rocha das eras. Quer ver se eu termino agora? Porque ela cria na palavra de Deus. Não importava o quanto as pessoas criticavam. Quantas coisas as pessoas diziam, aquilo não tinha nada a ver com isto. Não importava, ela cria na palavra de Deus. Eu gostaria de levar isto até o fim. Está você compreendendo? Veja, o primeiro foi sua mente. Antes mesmo de acontecer literalmente no seu ventre, o ato tinha que acontecer aqui primeiramente para deixar o Espírito entrar, para fazer o resto da obra. Antes que o verdadeiro nascimento espiritual pudesse acontecer, a palavra tem que se encontrar em sua mente, crer nela. Aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação. Que coisa! Agora, observe. Ventre virgem, sua mente virgem, para crer na palavra. Ouça, a minha velha mãe, ouça, a minha velha mãe é uma mulher cega, mas era uma mulher crente.
através de seus lábios, ela plantou uma semente no meu coração. Eu li isto na palavra de Deus, pois Deus disse em Isaías 9,6, uma virgem conceberá, aleluia. Pode você ver, a palavra toma a carne, e ali está você. Deus terá uma igreja, ela nascerá da palavra de Deus, porque ela é a palavra viva de Deus. Vê você isto? Deus tem um nascimento novamente. Eva não pôde trazer a semente. Antes que Adão a conhecesse, Adão não chegou a casar com Eva. Só que casaria com ela se ele trouxesse a semente através dela. Israel não chegou a casar com a palavra, porque pediu um rei em lugar de Deus. Em 1 Samuel capítulo 8. Israel não chegou a casar com o Senhor Jesus, porque eles ficaram com seus substitutos, quando veio a verdadeira palavra. A igreja pentecostal, quem nasceu no Pentecoste, não chegou a casar com Cristo, porque ela trocou ele por Roma, lá em Niceia. Aí vieram todo tipo, agora eu vou encerrar, vieram todo tipo de semente que nasceu. Nasceu tantas igrejas, tem uma lista de umas 100 igrejas de porte, né? Anglicanismo, metodismo, presbiterianismo, e veio nascendo igreja congregacional, uma enorme igreja, uma igreja que poucos conhecem, mas tem muita gente conhece, chamada Igreja de Cristo Apostólica, e veio, são igrejas de 500 anos passados, e toda a semente veio, toda a semente cresceu, toda a semente brotou, mas nenhuma dessas sementes era de Deus. Nenhuma. Ele levantou uma outra igreja, virgem pura, só por 3 anos. Foi na Rua Azusa. Depois ela se denominou, ela casou de novo, arrumou marido para todo lado. Agora, o Senhor disse, Deus veio em carne na sua primeira vinda na pessoa de Cristo. Deus se manifesta na sua segunda vinda através do seu profeta. E quando o profeta chega, ele vem para abrir os mistérios, mostrar tudo este passado de igrejas que caíram, e mostrar que ele tinha uma semente, e a palavra do tempo do fim tinha que estar completa. Não podia ser uma parte da palavra, não podia ser 50%, nem 80%, e nem sequer podia ser 99%. A palavra tinha que ser restaurada 100%, porque esta moça, esta virgem, desposada com Cristo, ela é 100% a palavra. Amém. Então tinha que abrir o profeta 100% a palavra e abrir todos os mistérios. Aí o Senhor disse, quanto produziu Lutero? 30. Quanto produziu os metodistas? 60. Agora, quanto produz o tempo do fim? 30, 60 e 100. 30 Lutero, 60 os metodistas, e nesta era ela produz 100% a palavra pura, porque Cristo sabia que essa semente que estava no pó, ele ia ajustar o sol, ia ajustar a palavra, ia ajustar a chuva para atingir a semente e ela brotar
porque esta semente que nasceu aqui na terra, homens de carne, mulheres, corpos humanos, e dentro desses corpos, dentro deste barro, tinha uma semente predestinada, que só cresceria, amadureceria, se recebesse a totalidade da palavra. Ela não cresceria com pentecostalismo, com metodismo, não cresceria com nenhuma religião. Mas quando a palavra veio, então agora, tudo o que eu queria era isto. Por isso que o profeta fala, a pedra está lá no campo, o barro está lá, tudo está lá no campo. Acho que o sol está muito quente. Mas quando veio a mensagem para a semente eleita, ela disse, tudo o que eu precisava e queria tem chegado a mim. Por isso que Maria disse, Isaías 9:6, esta sou eu. Esta sou eu. Por isso o eleito diz, quando você lê lá em Efésios, predestinado para filho de adoção, antes da fundação do mundo, você diz, esse sou eu. Essa palavra veio a mim. Então você foi gerado novamente, não com uma parte da palavra, gerado com 100% da palavra. Deus abençoe. Vamos ficar em pé.